Está no ar o programa Paixão em Três Cores. E no nosso programa de hoje, o entrevistado será Roger Burkert, o preparador físico. Já treinou vários clubes aqui na cidade, entre Pelotas e Farroupilha. Mas, primeiramente, vou agradecer nossos apoios culturais. Letícia Fonseca, design gráfica, cartão de visita, cardápios, construção de site, enfim, tudo de informática. Você pode contatar a Letícia Fonseca no telefone 81 39 61 54. Prestocópia. Quer tirar um xerox no centro, serviço de plastificação, troca de toner, cartuchos de impressora? Passe na Prestocópia no telefone 3222-7776, fica localizado na rua Félix da Cunha, 614, loja 1. Café Caldi, o melhor cafezinho do centro da cidade. Ele fica localizado na rua Gonçalves Chaves 659, Galeria Antônio Maciel, loja 17. No telefone 3028-7177, no horário de atendimento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite, com entrega gratuita nas redondezas. CC Corretora de Seguro. Aconteceu alguma coisa com seu carro, incêndio, roubo, furto, estragou qualquer coisa, faça o seu seguro na CC Corretora de Seguro. Fica localizado na rua Gonçalves Chaves 658, no telefone 3225-2700. Horário de atendimento das 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 18h30. Clínica Odontológica Odontoplan. Aconteceu qualquer coisa com seu dente a qualquer horário, o atendimento é 24 horas. É só ligar e marcar no 3278-2828 ou pelo celular 9119-5696, ou fica localizado na rua General Neto, Osório 375. Imobiliária Marques. Pensou em alugar ou comprar o imóvel? Passe na Imobiliária Marques. Atendimento personalizado com grande atuação de seus funcionários. Ela fica localizada na rua Gonçalves Chaves 656, no telefone 3225-8455. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h15 ao meio-dia, e pela tarde, da 1h30 às 18h30. Gago Lanches, o melhor lanche da Baixada, está agora é nosso parceiro, Gago Lanches. Ele fica localizado ali na rua General Neto 34, com entrega rápida e seguro. Horário de atendimento de quinta a domingo, das 7 da noite até as 24, até a meia-noite. Telefone 3225-9745 ou 3229-3869. O Gago Lanches também oferece um espaço para o salão, para eventos, por exemplo, jantares, festas, casamentos, enfim, para 700 pessoas. Então vale a pena conferir esse espaço e ligar e pedir um lanche delicioso na volta da Baixada. Torcedor chavante, no final do jogo, passe ali, tem sempre um pagodezinho, a cerveja bem gelada. Estúdio Foto e Designer. Foto e filmagem, casamentos, aniversários, recepções de formatura, ensaios fotográficos. Enfim, também temos books para gestantes e book infantil. O atendimento é de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17. Aos sábados, das 9 às 12. No telefone 3026-2341 ou no telefone 9969-6029. Boa noite, torcedores do Brasil, torcedores do Pelotas, torcedores do Farroupilha. Neste primeiro programa da nova fase do nosso Paixão em Três Cores, antes de começarmos a conversa com o Roger Burkert aqui, eu quero dizer que o Brasil, neste momento, na cidade de Veranópolis, está disputando a primeira partida do ano de 2016. Consideramos que a temporada 2016 do Brasil já começou lá um pouquinho antes do Natal, quando o time de Rogério Zimmermann, o time treinado pelo Rogério Zimmermann, venceu o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul por 2-1. E no dia anterior à virada do ano, no dia 30 de dezembro, o Brasil empatou em Viamão contra o Cruzeiro de Porto Alegre. Hoje é o terceiro jogo do Brasil na temporada de 2016, mas o primeiro jogo mesmo, efetivamente, em 2016. É o torneio Pentacolor, que está sendo realizado na cidade de Veranópolis, que conta com a participação de Brasil,
Veranópolis, Juventude e Lajadense. Um ótimo teste para o Brasil, porque independente do resultado do jogo de hoje, que está 0-0 no momento, confirma, não é, Rafael? 0-0 até o momento. Início do segundo tempo. Sim. Independente do resultado, o Brasil joga no domingo, ou para decidir o terceiro lugar do torneio pentacolor, ou para decidir o título. Todos nós sabemos que um título sempre é bom, mas o mais importante nesse momento é o Brasil pegar ritmo de jogo, começar a movimentar as suas peças. Rogério Zimmermann treinar esquemas alternativos ao que vinha utilizando antes. É preparar o time para a estreia dia 31 de janeiro contra o Grêmio, infelizmente no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Muito longe de nós, infelizmente. A federação nos judiou, com certeza, colocando esse jogo tão importante, uma arrancada no Campeonato Gaúcho contra o Grêmio, um dos grandes da capital, tão longe, o Brasil vai jogar tão longe da sua torcida, que é fator preponderante do sucesso do time. Tá ok? Então, Brasil 0, Veranópolis 0. Vamos procurar, na medida do possível, atualizar o resultado deste jogo para que saibamos como está transcorrendo esta partida inaugural do Brasil no ano de 2016. Bom, o nosso entrevistado de hoje, Roger Burkert. Permitam que eu leia pequeno currículo dele. Aqui, Roger Burkert, formado em licenciatura plena pela ESEF-UFPEL, foi preparador físico no Esporte Clube Pelotas de 2004 a 2007. Pegou debaixo de mau tempo, em uma fase bem complicada, com certeza. Guarani de Bagé no Campeonato Gaúcho de 2008, depois que o Guarani de Bagé voltou ao Campeonato Gaúcho, depois de 24 anos, se eu não me engano, desde 1984 ele não está no Gauchão. Farroupilha na Série B de 2008, São Paulo de Rio Grande na Copa RS 2008, Luverdense do Mato Grosso, que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Mato Grossense de 2009, Coban Imperial, é isso? Coban Imperial em 2009 e Deportivo Zacapa 2009 e 2010 na Guatemala, experiência internacional. Rio Branco do Acre no Campeonato Brasileiro da Série C de 2010. Sapucaense, Série B do Campeonato Gaúcho 2011. Tubarão, Série B do Campeonato Catarinense 2011. Rio Grande, Série B do Campeonato Gaúcho de 2012. Farroupilha, novamente, Série B do Campeonato Gaúcho de 2013. Inter de Santa Maria, Série B do Campeonato Gaúcho de 2014. E São Paulo de Rio Grande nos dois últimos anos, 2014 e 2015. Copa do segundo semestre, Copa Sul Fronteira e Gauchão, pelo menos o Gauchão de 2015. Boa noite, Roger. Um prazer contar contigo no início dessa nova fase do programa Paixão em Três Cores. Para começar nossa entrevista, como se iniciou Roger Burkert no futebol? Como foi esta transição, vamos falar assim, de formado, licenciado em Educação Física para os campos, essa transposição que começou em 2004 no Pelotas? Como foi o teu início no futebol? Boa noite, Rafael, um amigo de longa data, né? Trabalhamos juntos, né? Entre aspas, né? Rafael na secretaria do clube e eu na parte do futebol, e eu acho que 2004, 2005, né? Por aí. Esses 2 anos, né? Boa noite, Luiz, né? Estou te conhecendo hoje, um prazer, né? Um programa novo, né? Dar parabéns para vocês dois, né? Os dois acadêmicos, isso é importante, né? Para o profissional do esporte, de Pelotas principalmente, ter mais espaços, né? A gente já observa outras emissoras, né? Mas isso é sempre válido, então dar os parabéns para vocês por esse projeto, espero que continue por bastante tempo. Eu comecei, a minha história sempre foi envolvida, né, no futebol, desde pequeno. Joguei futsal muito tempo, né, no futebol de campo a passagem foi rápida, né, pelo Progresso e pelo Brasil, curta. Eu vi que não ia sair muita coisa, né, dessa situação aí, e resolvi fazer a ESEF, né, consegui passar no vestibular. Tive o convite do NECA, Manuel Nunes, na época o diretor do clube, em 2004,
segundo semestre de 2004. Depois do rebaixamento? Isso, exatamente. Pelotas vinha daquela complicação, né? Da queda, né? A queda invicta, né? Infelizmente a queda invicta, 12 empates e 14 derrotas, alguma coisa nesse sentido. Foram 12 empates e 12. Eram 24 jogos. Né? E o clube estava despedaçado no segundo semestre. Eu lembro que o uniforme de treinamento era as meias de um fornecedor, o calção do outro, a camisa do outro, o de jogo da mesma forma. O clube estava tentando se reorganizar, saiu uma direção, entrou outra. O técnico era o Nestor Simeonato, no início, junto com o André Baratz, que era o preparador, e eu, como era estudante, eu entrei como auxiliar, né, como assistente dos dois, eu fazia as duas funções. Logo em seguida veio o Suca no segundo semestre. O Nestor teve uma proposta da Ubra e foi para a Ubra no segundo semestre da Copa. Fizemos uma campanha boa, né? Ficamos em quarto lugar naquela Copa, perdemos as semifinais para o Internacional B. Né? Que não é pouca coisa, temos que respeitar, né, a grandeza do clube da capital. Não, o Internacional B na época tinha Alexandre Pato, Renan, Luiz Adriano, então era uma equipe muito forte, né? Então ficamos na beira, né? Quase conseguimos uma vaga na Copa do Brasil, naquele mesmo ano do rebaixamento. Se tivesse ido para a final, os dois iriam para a Copa do Brasil. Então, o início foi esse, né? E depois foi a sequência, 2005, 2006, 2007, né? Que foi junto com a parceria da empresa Celso Sampaio, com a AGS. Ali foi o meu último ano. E depois a gente deu sequência em outros clubes, né, do estado e fora. Roger, ainda no assunto Pelotas 2004 e 2007, dramática desclassificação de 2005, foi o pior baque daquele início de carreira? Foi o pior baque, até porque aquele ano, Luiz, eu sempre falo, né, para mim foi um dos melhores anos da minha carreira, mesmo sendo assistente na época do André Luiz também, e do Suca no primeiro semestre, e do Márcio Vitória como preparador físico, mas era um dos melhores grupos que a gente tinha, tanto no primeiro na Série B como no segundo semestre na Copa, né? E o clube já estava mais organizado, né? Já estava mais encorpado, tanto em termos estruturais de campo como financeiramente também. E perdemos apenas um jogo naquela Série B, né? A gente perdeu apenas para o São Luís de Juí, em Juí, no quadrangular da semifinal. E empatamos 3 jogos, sendo que o empate foi em Sapucaia, foi ali que foi o maior problema, né? Um empate de Sapucaia, do Gaúcho Passo Fundo na Boca do Lobo, nos eliminou completamente daquela Série B, com uma derrota. É aquilo que eu falo sempre, né? Quando eu vou disputar esse tipo de campeonato, falo para os atletas, a gente conversa em termos de comissão técnica com treinadores, preparadores de goleiro e mais membros. É o campeonato mais traiçoeiro que existe. Quando tu acha que tu tá bem, um deslize te elimina. O exemplo foi o Pelotas ano passado, né? Vinha numa campanha intocável, perdeu pro Guarani de Venâncio em casa, caiu por terra. Então, é um dos campeonatos, e sempre há uma surpresa na questão do acesso. A equipe que tu jamais vai imaginar que pode subir, vai lá e sobe. O Fabiano Dait, técnico do Pelotas, até corroborando isso aí que tu falou, ele já se expressou mais de uma vez, pelo que eu saiba, que para ele, a opinião dele, o mais justo em relação ao campeonato da Série B seria todo mundo contra todo mundo. 16 times, faria turno e retorno. Que ele falou justamente disso, da forma traiçoeira. Um time que lidera a primeira fase, de repente na segunda fase se atrapalha, desculpa usar esse termo, se atrapalha, perde um jogo, fica de fora. Um time que ninguém esperava, realmente a surpresa, chega lá no quadrangular caindo aos pedaços, consegue reagrupar no quadrangular final e sobe. Realmente, esse é um grande problema. O campeonato da Série B exige muita experiência e ainda assim não é 100% garantido que se consiga o acesso, infelizmente, não é, Roger? Luiz, a mescla é importante, né? A questão de faixa etária, principalmente de atletas, né? Jogadores mais rodados, né, na Série B, com a juventude também, que é essencial em qualquer equipe, qualquer grupo, né? Com certeza. Isso aí é natural do futebol. Só que agora ela está mais difícil, né? Na Série B, com uma vaga apenas, né? Antes era 2, nos anos de 2004 até 2009, 10. Infelizmente, interesses da televisão, né? De uma rede de televisão aí. Exatamente. Que, não precisamos dizer aqui, mas interesses fora futebol, infelizmente. Estão matando, né? Estão matando o interior. A gente tem que falar a realidade.
para nós profissionais está cada vez pior. O futebol em si está cada vez pior. E bem, o Campeonato Gaúcho agora é de 2 meses. Mais um mês de pré-temporada. Quem fez 2 vai trabalhar 4. Aí depois as Copas em agosto, julho, talvez uma preparação de 15, 20, 30 dias. Aí as Copas de agosto a outubro. E quem disputa a Copa? A grande maioria não disputa. Eu lembro que em 2004, o primeiro ano da Copa RS foi 2004. Foram 38 equipes. 2004. O ano passado foi 12. Então é complicado. Tu multiplica isso aí por 30 pessoas, mais ou menos, entre comissão técnica e jogadores. São mais ou menos 15 clubes parados. Vezes 30 é enormidade de profissionais. 4 centenas, 5 centenas de pessoas aí desempregadas. Exatamente. Então, o que era bom já não está ficando bom, né? A gestão do Noveleto no início, ela era mais voltada, né, para essa questão do emprego, dos clubes jogarem, só que agora eu não sei se é culpa da federação ou não, ou é culpa dos clubes também. Essa questão da cota mesmo, isso a gente conversa muito entre os profissionais, essa questão da cota da Série A, de 1 milhão, 1 milhão e 200. Tem clube que pega a cota de 1 milhão, 1 milhão e 200 e joga 4 meses. Entendeu? E aí depois para 8 e volta mais forte no outro ano, porque está com uma verba boa ou não usou ela o ano inteiro. Né? Aí tem clube que não tem essa verba e no esforço, né, na garra, como se fala, e vai levando e consegue o ano inteiro jogar. E por isso que eu digo, eu tiro o chapéu para um clube, que é o Brasil, aqui da nossa cidade. Um clube que desde 2013, inúmeras dificuldades, como todos nós sabemos, né, subiu com salário atrasado, com 2, 3 meses de salário atrasado, foi levando isso em todas as competições que disputou e está numa Série B do Brasileiro, porque arriscou, teve coragem de arriscar, com o comando do Rogério, que é um cara top, né, no interior, né, é um cara de um nível muito bom, né, tanto técnico, tático, como de administração também, que ele ajuda em muito nessa situação. Ele tem uma visão bem abrangente, bem universal do negócio futebol. Ele é bem parecido com o que o Luxemburgo tentou fazer nos bons tempos. Acredito que era campo, até porque o Luxemburgo dos bons tempos, melhor treinador disparado do Brasil, era campo, mas também ele tinha a visão de administrar a carreira do jogador, ver quais as necessidades dos seus jogadores. Mais ou menos isso. E o Rogério Zimmermann, guardadas as devidas proporções, tem isso aí. Ele tem uma visão dentro de campo muito boa, taticamente, tecnicamente, ele é um grande técnico, mas também tem a visão do entorno. Ele tem uma grande visão, com certeza. O clube também deu essa liberdade para ele, né? Quando tu trabalhas num clube que te dá essa liberdade, isso facilita demais, Luiz. Facilita demais. Não só o Rogério, pode ser qualquer outro tipo de treinador, né? A comissão em si, todo mundo tem algumas ideias. Tem treinadores que passaram num clube, com passagem em outros, que pode trazer uma estrutura, melhora de um gramado, melhora do vestiário. São ter ideias trocadas. Claro, tem clubes às vezes que tu consegue e outros não, né? As mentes são mais fechadas, né? Mas o Brasil, acredito que deu essa sequência muito importante. É a terceira força do momento do interior. Interior não, terceira força do estado, né? E acredito que se ficar, a ideia é tentar ficar de 5 a 6 anos na Série B para tentar alguma coisa a mais. Mas caso consiga antes, né, eu acho que vai dar um grande salto no crescimento, né? Vamos falar um pouco da tua carreira. Tu trabalhou em 2008 no Guarani de Bagé, depois que o Guarani estava muito tempo afastado do Campeonato Gaúcho. Isso. O que tu acha lá da rivalidade? Tem uma rivalidade, se compara com a rivalidade de Caju ou Brapel? Qual é a rivalidade que tem lá na cidade de Bagé? Os clubes têm investimentos, as empresas ajudam os clubes, ou é tipo assim, mais vamos no oba-oba? Rafael, o ano foi 2008, né? O ano do Campeonato Gaúcho Série A. O técnico Leco foi demitido na 3ª rodada. Eu fui para a 4ª rodada para o Guarani, eu, o Bebeto Rosa como técnico e o Passarinho como treinador de goleiro. Eu fui direto para Santa Maria, me lembro até hoje. O Bebeto foi na sexta-feira e eu fui no sábado direto para Santa Maria. O jogo contra o Internacional era no domingo, já pela 4ª rodada. Nós não tivemos muito tempo de sequência, até porque o campeonato era quartas e domingos, né? E o campeonato era bem curto também, como modelo agora desse ano.
Então o clube estava organizadíssimo, né? Organizadíssimo, bem estruturado, torcedor apoiando. Só que vinha daquele grupo ainda de 2006, o grupo que foi campeão da Série B de 2006. Manteve a sequência de 2007, só que 2008 já estava meio desgastado, né? E a chave que o Guarani pegou naquela época, eu me lembro, era Inter de Porto Alegre vindo do título contra o Barcelona. Era São Luís de Juí, uma campanha intocável com o Itamar Schulli. O Juventude, muito bem. O Inter Santa Maria com o Paulo Porto, que foi campeão do interior e quase foi para a final aquele ano, que perdeu para o Juventude a semifinal. Era uma chave dificílima. E o Guarani estava com alguns problemas, né, dentro do campo, na parte técnica principalmente, em física, né? Então a gente não conseguiu, infelizmente, esse ano recuperar. Faltou 1,2, né? E infelizmente o clube caiu naquele ano. Até a disputa foi com o Brasil depois veio com o Lisca. O Suca foi demitido, o Lisca assumiu e ganhou um jogo do Guarani lá em Bagé. Nós perdemos, ali foi um confronto direto. Se nós tivéssemos vencido o Brasil cairia aquele ano e o Guarani se manteria. Mas a rivalidade é igual. Eu acredito que Pelotas é diferente, Rafael, porque pelo tamanho, pela história, pelo tamanho dos clubes também, os dois são bem maiores que os dois de Bagé, apesar que os dois também têm história, mas a rivalidade não chega aos pés da nossa de Pelotas aqui, não chega mesmo. E depois tu passou em 2009, tu defendeu as cores do Luverdense, né? Disputando o Campeonato Mato Grossense. Tu vê, tem alguma diferença, Roger, entre o futebol mato-grossense e o futebol gaúcho? O que tu vê entre o interior lá de Mato Grosso com a capital lá e com o interior do futebol mato-grossense com o futebol gaúcho? A diferença na época, Rafael, 2009, a Luverdense estava iniciando. A Luverdense foi um clube que foi criado em 2004, né? Um clube novo. Onde a prefeitura ajuda financeiramente, a prefeitura de Lucas do Rio Verde. Lucas é uma cidade modelo para o Brasil. A cidade tem 60 mil habitantes, 70 mais ou menos, 80% a população é de gaúchos, né? Tem uma fábrica da Sadia na cidade que emprega mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas. Tem um bairro criado pela Sadia dentro da cidade. E isso tudo envolve a Luverdense, né? Os patrocínios de agroindústrias e de outras coisas a mais, né? E todo mundo dá suporte ao clube, desde a prefeitura, as empresas e a torcida em si. Sim. Que está apoiando. Por isso esse crescimento, né? A Luverdense, em questão de 10 anos, atingiu um pico, está na Série B do Brasileiro. Disputou a Copa do Brasil, venceu o Corinthians, inclusive, quase eliminou o Corinthians há 2 anos atrás na Copa do Brasil. É um clube com uma grande estrutura, dá condição de trabalho, parte financeira, paga grandes salários, te dá a questão de moradia, alimentação. O atleta em si trabalha com muita tranquilidade nesse clube, né? Então, e a questão da diferença, como tu falou, para o Rio Grande do Sul, ainda a qualidade técnica nossa aqui ainda faz a diferença, né? Porque a gente consegue ainda atrair os melhores jogadores, né? Eu acredito, depois de São Paulo, o Campeonato Gaúcho é o segundo melhor do Brasil. Ainda não... Acho que os outros não chegam. Melhor que Rio de Janeiro e Minas Gerais? Acredito que sim. Rio de Janeiro e Minas Gerais, o Rio de Janeiro tem os clubes grandes só apenas, que estão em crise. Minas também, América, Cruzeiro e Atlético. E o Rio Grande do Sul aqui a gente vê um campeonato que tem 8 equipes. Claro, tirando a dupla aqui no final sempre faz a diferença. Mas do restante é um fio desencapado, como eu falo, né? Para luta do rebaixamento, para vagas na Série D, para vagas em Copa do Brasil, é complicadíssimo. E o Campeonato Mato Grossense, tirando alguns clubes que têm suporte financeiros de empresas e de prefeitura principalmente, os clubes da capital, aliás, o misto e o operário, estão quebrados os dois. Pagam salários baixos, quando não pagam, estrutura precária. Estava muito ruim nessa época. Agora eu não sei. E a Luverdense, o Cuiabá, que é da capital, que é um clube novo também, que surgiu, que estão fazendo um pouco a diferença no estado, né? O Brasil jogou com o Operário, foi 2014, de Várzea Grande. Na, né? Série D, foi 0-0 lá. Isso. E 4-0 aqui. Isso. Mas dizem que já estava um pouco melhor o Operário. Mas a questão, a Luverdense é top no estado e tinha uma reunião de Rondonópolis também na época, que até eu tive proposta agora para ir para lá, não é a mesma proposta dessa época. Um clube que perdeu muito também, porque perdeu a ajuda da prefeitura e de algumas empresas, né? E Rondonópolis é um pouco afastado, quase na divisa com Goiás, que era um clube também que fazia diferença, né? Nessa época o Rondonópolis pagava, só vocês para ter uma ideia, pagava R$20 mil por Divan, zagueiro.
que era do Vasco. Ele estava no elenco do União de Rondonópolis. O União de Rondonópolis que quase tirou o Internacional na primeira fase da Copa do Brasil em 2009. Naquele ano, exatamente. 1-0 lá pro União e 2-0 no sufoco aqui pro Inter. Aqui, exatamente. E o União teve uma chance claríssima aos 43, 44 do segundo tempo de descontar e passar no saldo de gol qualificado. Era um time muito forte. Eu lembro, disputou esse jogo contra o Internacional. E tem o Rondonópolis agora que vendeu o Valdívia para o Internacional, que o Valdívia era do Rondonópolis, que deu um pouco mais de suporte financeiro para esse clube. O restante é igual. A parte técnica é a nível de Série B nossa aqui do Campeonato Gaúcho. A parte técnica. Mesmo na primeira divisão? Mesmo na primeira divisão, tirando 2, 3, 4 equipes que fazem um pouco da diferença. Depois tu fosse te aventurar na Guatemala, né, Roger? Me conta um pouco como é que foi sair do Mato Grosso para ir para Guatemala. Essa história tem história, né? Nós precisaríamos, eu acho, de uns 3 programas aqui para contar. Mas vamos resumir alguma coisa, né? Eu trabalhei com o Alberi Rodrigues em 2008 no Farroupilha, né? No segundo semestre, um treinador que teve bastantes passagens pela Guatemala, casou com uma guatemalteca e viveu muito tempo lá. E ele veio trabalhar no Brasil, no Rio Grande, em 2008, e depois, posteriormente, no Farroupilha, também no mesmo ano. Né? Eu já teria até ter ido no segundo semestre de 2008, aliás, para Guatemala. Né? Saiu até tipo uma excursão, entre aspas, de atletas daqui, que ele conseguiu fazer uma série de amistosos lá, né, para tentar empregar alguns atletas, né, contra os principais times do país. Até empregou, teve 2, 3 jogadores que ficaram lá, como o Gileno, que era um meia que jogou até no Farroupilha depois, o Wendel, eu não me recordo quem foi o outro atleta que ficou nesse meio de 2008. Aí na volta nós trabalhamos juntos, eu e o Alberi, em 2008 na Copa RS no São Paulo de Rio Grande. Encerrou a Copa RS. Ele retornou para Guatemala em dezembro. Eu tive uma proposta para ir em dezembro para lá. A parte financeira a gente meio que não se acertamos. Tive a proposta da Luverdense. E na metade do Campeonato Mato Grossense ele veio de novo com uma proposta, né, melhor para ir para o Coban. Já estava em atividade, né, o clube, porque é Campeonato Abertura e Clausura, tipo espanhol, argentino, começa na metade do ano e vai até a outra. Ele segue o calendário europeu, que se chama de calendário europeu. Isso, exatamente. Só que eu já iria para metade do torneio Clausura, mas não teve necessidade de ir. Aí eu esperei um pouquinho mais. Por abril tive outra proposta do clube, melhor ainda. Aí eu fui obrigado a aceitar, né? Na época eu era solteiro e não tinha muita responsabilidade, né? Até eu fui arriscar. Isso aí foi mais um risco, né? O Coban, eu vou falar assim, o Coban foi uma experiência boa, né? Era uma liga secundária. Lá é uma liga nacional, que é a liga da primeira divisão com 12 clubes, e a liga nacional com mais 12. E a Liga Nacional classifica 6 equipes, com mais 2 da Liga da Primeira Divisão, que depois fazem as finais. São 2, tipo se fosse uma primeira e uma segunda. Mas no mesmo ano tu disputa as finais. Entendo. Como já foi o Campeonato Brasileiro em 93, há alguns anos. Módulo verde, módulo amarelo. Módulo azul, juntava tudo no final. Exatamente. Tá, e aí, chegando no Coban, o Coban é um clube com estrutura precária, né? Nós tivemos que fazer muita coisa lá. Ficamos um mês, eu e ele, contratando engenheiros e coisas para reforma de vestiário, fazendo papel de preparador físico, supervisor, gerente e outras coisas a mais, né? Montando um elenco, porque é um país subdesenvolvido, né, Rafael Luiz? É um país de terceiro mundo e onde o mercado informal é que comanda, então é um país pobre, né? Mas o futebol em si até tinha alguns suportes, né? Da Coca-Cola, o Ban Rural, que era um banco, tipo um Banco do Brasil aqui no nosso país, que é um banco forte. Fizemos uma campanha muito boa, né? De 14 jogos, nós estávamos invictos, foram 12 vitórias e 12 empates, né? E nós estávamos indo para as finais do campeonato da Liga Abertura. Só que teve um jogo num clássico contra o Cartiá, que é uma cidade do lado, né? De Coban. Um São Paulo, Rio Grande, Brasil, um São Paulo e Pelotas. Exatamente. Lembrasse bem. E saímos perdendo 1-0 e o presidente do time invadiu o vestiário e
no intervalo, cobrando uma substituição para o Alberi, querendo impor algumas situações, né? E o país é complicado, tem 80% do país que manda é o narcotráfico, né? Não que esse presidente era envolvido, mas era um cara forte, né? Na cidade. O Alberi meio que se estranhou com ele no intervalo, nós empatamos o jogo ainda. Empatamos o clássico, né? Aos 38 do segundo tempo. E no final do jogo o Alberi pediu demissão. Nós, com essa campanha toda, mas infelizmente foi cortado o trabalho dele ali. Eu lembro que eu estava em casa, saí do estádio, fui à noite em casa e o presidente chega, mais 2 seguranças na minha casa, me impondo, quase forçando para mim ser o técnico do clube. Como é que eu ia aceitar? O técnico que me leva e depois o clube estava me impondo, porque ele não tinha sido demitido, eu não tinha pedido demissão. Estava esperando para ver como é que se resolvia a situação. E aí, na hora eu pedi demissão. Na hora eu pedi demissão para sair, né? Para sair daquele sufoco ali. E estava complicado. Não aceitaram de jeito nenhum. E falaram, me ameaçaram que não me pagar e um monte de coisa. Bom, passou 2, 3 dias, consegui reverter, me pagaram, fui-me embora. Eu fui, a cidade do Alberi era Tiquimula, que ficava a 200, 300 quilômetros dessa cidade. E eu digo, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou embora pro Brasil, né, cara? Vou pegar esse dinheiro aqui, vou retornar. Isso já era mais ou menos setembro, meados de setembro. Nisso nós estamos lá na casa dele, né? Que eu fiquei 2 a 3 dias na casa dele esperando essa situação. Ligou o Deportivo Zacapa, que era o clube que estava na zona do rebaixamento da outra liga, da Liga Nacional. Uma proposta razoável, quase igual a do Coban. E como nós estávamos com as mãos atadas, como se diz, né? Vamos aceitar, mais um desafio. E Zacapa ficaria bem perto da cidade do Alberi, fica 40 quilômetros, 50 quilômetros no máximo, como daqui a São Lourenço, no máximo, aqui em Rio Grande. Aceitamos o desafio, né? Os 3 primeiros jogos vencemos da abertura, tiramos o time do rebaixamento nesse primeiro momento. O time saiu da 12ª colocação, já estava em 5º, quase classificando com 3 vitórias, né? Só que teve outro porém, né? É um clube que estava quase falido, né? A gente não sabia. Por isso que estava com esses problemas no campo, né? A gente conseguiu remotivá-los, os atletas, no início, mas depois, para o início do campeonato de clausura, eles prometeram mundos e fundos, né? Eu fiquei os 2 primeiros meses e não recebi os 2 primeiros meses, outubro e novembro, da abertura. E ameacei que eu ia me embora em dezembro. Ameacei que eu ia embora. Como é que eu vou ficar aqui sem receber? Aí, como me lembro até hoje, chegou. Aí esse clube era forte naquele sentido, né? Lembro que chegou, quando eu ameacei que ia embora no restaurante, o cara chegou com uma mala e abriu a mala e tava os 2 meses de salário ali para me ficar, né? O presidente do meu time. Que tinha um laço também com o ex-presidente do país que foi depois preso, Afonso Portillo. Foi preso por lavagem de dinheiro e outras coisas mais nos Estados Unidos, né? Então é um país meio complicado, muito complicado, bastante, né? Complicado. Aí depois de janeiro, só para ter uma ideia, e deu a sequência na clausura e eu não vi mais salário nenhum. De janeiro até maio de 2010. Né? Se eu não tivesse juntado 6 primeiros meses de trabalho lá, acho que eu não teria nem voltado para o Brasil. Deu problemas que nem eu falei para vocês. Os 2 acabaram sendo presos, né? Depois foram soltos, não podiam sair do país. Os patrocínios do clube todos abriram fora. Foi a Coca-Cola, o Bantrab, que era outro banco, a Powerade, que não. Então todos abriram. O clube ficou sem recurso nenhum. E naquela expectativa, né? Não, que daqui a pouco vão pagar, porque entra via FIFA com o contrato, entra não sei o quê. Aí eu fui ficando mais, eu acho, naquela expectativa que para não perder o dinheiro que estava ali. Mas acabei perdendo de qualquer forma. Chegou no final da temporada, ainda fiquei mais 10, 15 dias lá, e nada de verba, e nada de pagar. Eu peguei, comprei a passagem aérea, eu já estava acertado com o Branco do Acre, eu precisava voltar para o Brasil. A camicleta, que diz um jornalista aqui de Pelotas. Exatamente. Pegou a camicleta e veio para o Brasil. Comprei a passagem eu mesmo. Tinha um atleta lá que era um parceiro, um cara do país, né? Deu uma carona até a capital, vim embora
larguei aquele mundo. Roger, agora eu vou te botar numa fogueira. Depois dos comerciais, nossos comerciais, você vai responder. Sim. Tá? Depois dos nossos comerciais. Sim. Todo este tempo no futebol, a maior parte do tempo como preparador físico, com certeza. 100%. Mas 100%? Algumas aventurinhas. Aí é que tá, eu quero chegar nesse assunto. Nas aventurinhas, como foi, em alguns momentos, exercer a profissão de treinador? Depois dos comerciais você vai responder, tá bom? Tá bom, Roger? Tranquilo. Daqui a pouco nós voltamos. Tamo junto, MC. Eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol ligou. A técnico Sambo. Tocou Neymar, ego. Por minha pátria amada, idolatra, dá um salve à nossa nação. E através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Entre house e boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Das mãos pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol ligou. A técnico Sambo, tocou Neymar. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol ligou. A técnico Sambo, tocou Neymar. Poeira no boot, é cinza que chute. Campão, barro na canela. Maloqueiro, fute, talento, é arte de chão. Ouro de favela, imaginei que boy do Charmes. Voltei, estilo Charles Long, pra fazer a quebrada cantar. Mesmo é tipo MC Long. Eu vim pelas taças, pois raça foi base em 2 valido. Onde foi choro, hoje tesouro. E o coro grita, tá bonito. Eu sou Zona Norte, fundão. Swing de vagabundo, dos que venceu a desnutrição. E hoje vai dominar o mundo no flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol ligou. A técnico Sambo, tocou Neymar, ego. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol ligou. A técnico Sambo, tocou Neymar, ego. Isso mesmo. Voltamos. Então, o Roger Luiz vai falar alguma coisa? Nesta volta do programa, obrigado. Nesta volta do programa, primeiro eu vou falar sobre mais um bloco de nossos apoiadores culturais, pessoas, empresas que permitem, com licença, que permitem que façamos esse programa, que chegou na sua 10ª edição hoje. Rádio Brapel transmite os jogos da dupla Brapel online, ao vivo, através do site www.radiobrapel.com.br. A Rádio Brapel fica localizada na rua Senador Mendonça, 301, sala 108, telefone 3027-2366. Clínica Natocura Terapias Orientais oferece tratamentos contra o estresse, a depressão e a dor. Tem acupuntura com mensuração computadorizada e acupuntura estética e anti-envelhecimento. Venha começar a sua dieta no Mini Spa Day. Marque a sua hora pelo fone 8103-0105 ou 3226-1855 ou através do Facebook. Nanda Gás. Faltou gás? Ligue para Nanda Gás. Não fique sem gás. Atendimento rápido e seguro. Nanda Gás fica na rua Epitácio Pessoa, 624. Horário de atendimento de segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Domingos e feriados, das 8 às 13 horas. Ou pelo fone 3271-6333. Plano Ângelos Pax. Você que já é associado, faça a adesão ao plano especial, com opção de jazigo ou cremação. Se ainda não é sócio, faça agora mesmo essa escolha
consciente e proteja a sua família. Informe-se. Ligue grátis para 0800 53 18 18. Ângelos Pax, plano especial com opção de cremação, preservação ambiental e simplicidade a um custo acessível. Mais uma vez, ligue grátis para 0800 53 18 18. Agora Ângelos Pax está mais perto de você. Tio Gago Transporte Escolar, com segurança e rapidez no transporte da criançada. Possui van com ar-condicionado e com auxílio da monitora que cuida dos seus filhos. Melhor preço do mercado. Vale a pena conferir essa novidade no transporte das crianças para as escolas. Nele, o Tio Gago, você pode confiar. Telefone 8457-2977. Falar com Leandro. Ótica Carisma. Na compra de óculos solares e armações da Vogue, você ganha desconto de 25% à vista e 15% a prazo, com até 10 parcelas na venda a prazo. Curta o verão com estilo. Ótica Carisma. De segunda a sexta-feira atende das 8h30 da manhã às 19 horas. No sábado, das 9 às 13 horas. Telefone 3225-8669. Rafael, neste momento, segundo tempo, torneio Pentacolor de Veranópolis, quanto está o jogo do Brasil contra o Veranópolis? Continua 0-0 e no outro jogo o Juventude bateu o Lajadense por 1-0. Então o Juventude já está na final, só aguardando o vencedor entre Veranópolis e Brasil, Luiz. Lembrando que o Brasil entrou em campo, não sabemos as alterações, mas entrou em campo com Luiz Miller, o Wender, Leandro Camilo, Teco e Charo. Leandro Leite, Washington, Felipe Garcia, Diogo Oliveira, Cleverson e Nena. Basicamente, o time que terminou a temporada de 2015. Só o Eduardo Martini não está jogando o Luiz Miller. Mas aí, segundo o nosso ponto de vista, 6 por meia dúzia. 2 goleiros competentíssimos e muito experientes. O Brasil está bem servido em relação a guarda-metas. Mais um assunto que eu gostaria de falar antes de voltar ao que o Roger é a nossa página, a página do programa Paixão em Três Cores no Facebook. Nós temos uma página, foi onde começou, onde nós tivemos, a partir da página que nós tivemos a ideia de fazer o programa. E nesta página nós tentamos veicular assuntos de interesse do Brasil, do Pelotas, do Farroupilha, números das campanhas dos times em cada um dos campeonatos que disputam, as notícias mais quentinhas sobre contratações, compromisso dos times da cidade. E além disso, numa sessão que estreou no dia 1º de janeiro, nós trazemos histórias. Estamos relembrando campeonatos, nesse primeiro momento pelo menos, campeonatos gaúchos anteriores, desde 1919 até agora, que tiveram a participação do trio de ferro pelotense, Brasil, Pelotas e Farroupilha. Na média de um texto por dia, nós mesclamos um pouco de história, o que ocorria em determinado ano, junto com a história do Campeonato Gaúcho. Confira a página no Facebook, Paixão em Três Cores. Paixão em Três Cores, não esqueça. Vá lá, curta, comente, compartilhe, nos mande material, nos mande sugestões. Nós pedimos que a sua participação aconteça, porque ela é muito importante. Página no Facebook do Paixão em Três Cores. Acompanhe você também. É muito interessante, podemos garantir. Roger, voltando agora à pergunta. Como foi fazer a transposição, a passagem de educador físico, no caso preparador físico de clube de futebol, para algumas vezes comandar esse time à beira do gramado, ser o técnico desse time de futebol? Luiz, foram basicamente 3 vezes, né? A primeira foi na Guatemala, né? No Deportivo Zacapa, o Alberi foi suspenso, foi expulso numa partida anterior. E lá tem que cumprir, né? É obrigado a cumprir, e o profissional não pode ficar nem na volta dos vestiários, né? Tem que ficar na tribuna e não pode descer, está no regulamento. Empatamos 0-0 com o Municipal. O Municipal é um dos grandes times, né, da Guatemala, disputa a Liga da CONCACAF, que é a Libertadores da América Central, né? Foi um resultado assim expressivo, me lembro na época, né? E, claro, o técnico estava presente, mas na beira do campo quem estava era a minha pessoa.
Depois de 2014, o Badico no clássico foi expulso aos 10 minutos do primeiro tempo. Né? Nós já vencíamos o clássico de 1-0 contra o Rio Grandense, na casa do Rio Grandense, os Eucaliptos. Vencemos por 2-1, acabei ficando também, né? Via telefone com ele, mas é muito difícil, né? Num clássico tu conseguir se comunicar, né? E ali basicamente a gente ficou também no comando do Inter nesse jogo e conseguimos a vitória, né? Mas o mais expressivo, né, que chamou mais atenção, que todo mundo fala até hoje, né, foi essa questão do São Paulo ano passado, né? Nós vencemos a Avenida na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, 3-1 em Santa Cruz. Depois foram 3 tropeços na sequência, né? Perdemos para o Juventude em casa, Aimoré e o Brasil fora, Bento Freitas, 2-0. E o Toquinho já estava desgastado um pouco, né? Com a direção, já vinha esse desgaste da Copa RS, né? Algumas situações, né? Em termos estruturais e financeiras, ele pediu desligamento. E o presidente na época, o seu Domingos Escobar, estava em férias em Portugal, né? E não poderia tomar nada de decisão de longe, né? E o Renan Mubarak, na época o gerente, né, do clube, conversou comigo se eu tinha disposição, se eu queria, né, ficar no comando da equipe em Veranópolis na 5ª rodada. Eu me coloquei à disposição, até porque eu era funcionário do clube e eu não queria ver o clube naquela situação, né, uma situação apreensiva de rebaixamento, já estávamos, né, na zona, e o Veranópolis vinha de uma vitória contra o Grêmio na Arena, né, na 4ª rodada. E muitas pessoas até falaram bobagem, né, principalmente Rio Grande, a imprensa de Rio Grande, né, que era uma responsabilidade do clube me colocar como técnico. O clube estava colocando a vaga fora da Série A. Pessoas aqui de Pelotas também, né, mandando contra, que é coisas normais, né, que a nossa cidade tem esse problema. Infelizmente, assumi na segunda, fiz 2 treinamentos na segunda, um na terça pela manhã. Fui a Veranópolis. A gente mudou um pouco até do sistema. A minha ideia em si, no início, com os atletas, né, sendo que um dos atletas que... vários atletas deram suporte, né, como o Rafael Mussamba, o próprio Teco que está no Brasil hoje também, foram os caras que abraçaram a causa, até porque o nosso grupo do ano passado era muito coeso e muito forte nesse sentido de união, né? Tanto que o São Paulo passou por vários problemas, principalmente financeiros, e o grupo se manteve numa linha até conseguir escapar. A gente foi, basicamente fiz um sistema, expôs a eles, né, que era um sistema mais para empatar o jogo, né? Nossa ideia era para empatar o jogo em Veranópolis, não perder, para dar um fim naquela sequência de resultados negativos, né? O Rafael Mussamba, aos 20 do segundo tempo, foi expulso, né? Ficamos com 1 a menos. O Julinho Camargo, o treinador do Veranópolis, colocou 3 atacantes, mais 2 meses, com 5 homens na frente. E nós administrando o jogo em si, né? Não era aquela pressão. O Ricardo Vilar fez 3, 4 defesas no jogo, que era o goleiro no máximo. E a felicidade do Massari cruzar uma bola no final do jogo, matou, antecipar, e aos 47 minutos ganhamos o jogo em Veranópolis. E aí já mudou todo o contexto, né? Aí já a imprensa que criticava já queria que eu ficasse como efetivo, alguma que era aquela coisa da imprensa imediatista, vamos falar assim. Exatamente, analisa conforme o resultado. Se ganhou é gênio, se perdeu burro. Desculpa o termo, mas é isso aí. É inepto, incompetente, etc. Isso, muitos atletas também já queriam que a equipe foi bem taticamente também, né? Mesmo não sendo a minha função, em 2 dias eu consegui ainda englobar alguma coisa em cima daquele jogo. Mas o Benhor Pereira tinha sido contratado na 4ª à tarde, né? Antes do jogo. Então, e não era a minha intenção também, até porque teria Internacional já na próxima rodada e outros jogos difíceis. Mas assim, o Veranópolis estava com 6 pontos e nós com 3. Se nós tivéssemos perdido o Veranópolis era o primeiro time fora da zona. O Veranópolis ia a 9 e nós ficaríamos com 3. Eu acredito que naquela altura, se nós não tivéssemos vencido aquele jogo, dificilmente o São Paulo escaparia da 2ª divisão ano passado. Um jogo chave, então. Foi o jogo chave porque nós encostamos no VEC e o Avenida estava abaixo de nós e o União Frederiquense. Mas com 7 pontos tinha 3, 4 equipes e a gente entrou no bolo de novo. Né? Tanto que depois a gente teve uma sequência também de resultados negativos, foram 4 empates e 3 derrotas,
até o Benhur sair também do comando. Aí foi pedida a minha volta nos últimos 3 jogos. Eu digo, não quero jogo em Caxias, né? Eu digo, não, como é que eu vou? Porque o clube já estava meio que se encaminhando para o descenso mesmo, né? Porque era um jogo em Caxias contra o Grêmio na Arena e o Lajadense em Lajeado. Se nós não tivéssemos vencido o Veranópolis, com certeza o clube não ia escapar. A gente teve a felicidade depois, aos 42 também vencemos o Caxias em Caxias. Nesse jogo sim tomamos uma pressão tremenda, 4 bolas na trave, nós não conseguimos nem passar do meio de campo. Foi um jogo assim onde eu acho que Deus colocou o dedo e disse, esses caras não merecem. O famoso sobrenatural de Almeida, né, que circula tanto no futebol. O futebol é dos poucos esportes onde nem sempre o melhor vence. Mas eu acredito no grupo, né, Luiz? O grupo de jogadores, os caras abraçaram a causa até o final. Abraçaram. A gente fez um bom jogo contra o Grêmio na Arena também. E o último jogo contra o Lajadense em casa foi aquele filme de terror, né? Fizemos 1-0, aí o Novo Hamburgo fez 1-0 no Caxias em Novo Hamburgo. Aí o Lajadense empatou o jogo em Rio Grande, aí o Caxias empatou o jogo em Novo Hamburgo. E nós aquilo, escutando o rádio, e aí no final o Novo Hamburgo fez 2-1 e nós com esse empate conseguimos escapar. Roger, as tuas experiências então foram esporádicas, como treinador, foram esporádicas, mas algum projeto futuro? Pretende se tornar um novo Cláudio Coutinho, que foi preparador físico e depois técnico daquele grande Flamengo do final dos 70 e início dos anos 80? Ou um novo Carlos Alberto Parreira, tetracampeão mundial, que também começou como preparador físico, depois fez a transição para técnico? Tem um projeto futuro em relação a isto? Olha, Luiz, esse jogo aí, né, surgiu vários convites depois desse jogo, né? Por incrível que pareça, mas eu deixei bem claro que ainda é muito precoce, né? Principalmente do Farroupilha, foi agora uma sondagem, né? Principalmente começou lá pelo Darlan Berneira, né? Que era o vice de futebol, mas depois o vice de futebol em 2015 e agora não é mais. O Weber Morales também foi um cara que sondou muito isso, caso ele voltasse ao departamento de futebol. Foi apenas uma sondagem, né? Só que já transformaram isso quase como já estava quase sendo efetivado no cargo. Eu vou te dizer assim, nem que sim, nem que não, né, Luiz? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu nem sei, de repente, no momento eu já neguei algumas coisas aqui, até porque, como falei pro Rafael, minha esposa está grávida. Eu quero ficar um pouco mais aqui na região. Eu tive proposta no Mato Grosso do União, de Rondonópolis, não aceitei a parte financeira. Do Águia Negra também, no Mato Grosso do Sul, eu tive que disputar a Copa do Brasil também, não acertei. Tinha uma situação de volta ao São Paulo, que era um projeto, uma parceria com o Atlético Mineiro e com o América Mineiro. Sim, só que infelizmente o clube optou por não aceitar, que eu estava dentro desse projeto. Era um projeto importante para os profissionais que iam trabalhar envolvidos e para o clube também, só que o clube, aquelas questões, né, de reuniões de conselho e outras coisas mais, ficou com medo de perder um pouco esse laço, né? Vindo jogadores de fora do estado que seriam até pagos pelos clubes, né? Despesa zero, então. Despesa zero. Porque o clube, quando acabou o Campeonato Gaúcho, em julho, eu tive várias reuniões com o presidente na época em exercício, que era o Sul Domingos, só que ele não ia ficar, ia ter uma transição com direção, né? Com outra direção. Foi tudo encaminhado, foi membros de direção a Belo Horizonte, né? O treinador seria um técnico que é natural da cidade, mas está 10 anos morando em Minas, né? Trabalhou no Cruzeiro muito tempo, trabalhou no Atlético, foi preparador físico, foi auxiliar do Adilson Batista no Cruzeiro. Traria esse projeto, né? O projeto viria com ele no comando, né? E eu me englobaria junto, né? Diminuição de custo total. Só que o clube ficou com medo e dizem também informações de Rio Grande, né? Que teve colegas profissionais que atrapalharam um pouco também o projeto, né? Com ligações, falando coisas... Sabe? Que coisas que infelizmente acontecem. Plantando boatos, plantando notícias que de repente não correspondiam à verdade. Exatamente. Coisas que infelizmente acontecem no futebol, acontecem na nossa região aqui principalmente, que aqui é uma região complicada para criar fofoca. Bom, agora eu queria dar uma informação. Brasil e Veranópolis acabou o jogo em 0-0. A vaga será disputada nos pênaltis para a decisão de domingo. E agora, Roger, estamos infelizmente acabando o nosso programa, apesar de ser uma hora passar rápido, o papo é bom, delicioso. E eu gostaria que desse a tua palavrinha assim, final sobre o futebol pelotense. Qual é a tua expectativa para 2016 do trio pelotense?
Olha, Rafael, começando pelo Brasil, eu acredito que o Brasil no Campeonato Gaúcho vem forte, né? Com esse grupo de atletas, né? Reforçou com o Marcos Paraná, que é um grande jogador também. E o Ramon Lajadense fez um campeonato muito bom no Gaúcho ano passado e a própria Série D também. Acredito que foram contratações pontuais, né? Eu acho que o Brasil vem muito forte para disputar, inclusive, uma disputa com a dupla Grenal a nível de título, né? Para a Série B do Brasileiro tem que reforçar. Acredito que de 5 a 6 nomes, até a nível de titularidade, acho que o Brasil é outro tipo de campeonato, né? São 38 jogos, precisa de um grupo maior, um grupo que jogue um pouco mais futebol, né? Então, eu penso assim nessa questão do Brasil. E é aquilo como eu falei antes, né? Eu acho que se o Brasil ficar de 4, 5 a 6 anos numa Série B, se estruturar, reconstruir o estádio, né? Se transformar numa equipe de B, almejando uma Série A, aí pode ser. Eu já pensava isso na Série C, né? Conversando com vários profissionais, né? Nossos colegas. Acho que se o Brasil tivesse ficado de 4 a 5 anos na Série C também já estaria no lucro, mas teve a sorte de subir e competência no primeiro ano chegar numa Série B. Então, tem que tentar se manter na Série B por muito tempo. O Pelotas, né, Rafael, faz tempo também, né, mas eu tenho bastante contato com as pessoas ali. Né, infelizmente, conseguiu cair de novo, né, em 2014, né, depois de 3 títulos na sequência, né. O clube conseguiu voltar para esse inferno que é a Série B, né. Já ano passado já viu que não é fácil. Uma vaga, como a gente falou aqui, é o campeonato mais traiçoeiro que existe. Perdeu 1, 2 jogos e já não consegue o acesso. O Glória de Vacaria, que não era favorito, conseguiu subir. Mas pelo grupo que eu estou vendo, e o Fabiano é um cara que eu conheço também, um amigo aí, é um colega de profissão. É um cara competentíssimo, moderno, né, atualizado, e os atletas que estão sendo contratados, acho que vão fazer um bom papel, sim. Aí o Pelotas tem aquela pressão interna, né, que é complicado, né, a gente conhece, né. O atleta que não se adaptar ali é complicado, não consegue jogar. Não consegue jogar mesmo. Pressão interna de torcedor, de direção e outras coisas a mais. E o Farroupilha, a gente só escuta notícia ruim, né, infelizmente, né? O clube tá passando por um problema sério, né, econômico, financeiro. A gente torce que os 3 estejam no mesmo nível, né? A gente, como é daqui, profissional da cidade, né, a qualquer momento eu posso estar trabalhando um dos 3 também. A gente não gosta nunca de ver um clube numa divisão abaixo, outro com problema, né? A gente é melhor enquanto mais clubes estiverem na primeira divisão a nível nacional, a nível de gaúcho, melhor. Mas a parte interna é deles, né? Eles que têm que ver, eles que têm que sentir como é que está essa situação e buscar uma forma de retomada, né? E não pode se iludir com promessas, né? Isso que eu sempre falo. Clube de futebol, o Farroupilha tem muito disso, ilude demais, com muitas promessas, né? As pessoas chegam prometendo mundos e fundos lá e o clube é aberto e depois vem a decepção. Então, esse é o cuidado maior que o Farroupilha tem que ter nesse momento. Então tá, Roger, eu queria primeiramente agradecer por ter aceitado o convite e pedir, né, que futuramente tu venha de novo aí contar como é que tá a tua trajetória de 2016. E Luiz, quer dar uma palavrinha final? Continua, ainda não temos informações, vai começar as cobranças de pênalti agora daqui a pouco. 0-0 o Brasil foi para os pênaltis com o Veranópolis. E Luiz, quer dar uma palavrinha final? Só desejar boa noite aos nossos telespectadores, torcedores do Brasil, do Pelotas e do Farroupilha, e lembrar, né, que o futebol do Pelotas precisa estar bem. É bom para todos nós, é bom para os clubes, é bom para nós jornalistas e é bom para os profissionais que trabalham no esporte. Viva o futebol pelotense. E Thiago Guidotti, quero falar contigo, quero te trazer aqui. Boa noite a todos. Boa noite e até quinta que vem às 9h30 da noite. Boa noite.